Venho, no dia de hoje, trazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Advento do Espírito da Verdade. Para melhor nos situarmos, eu vou ler um parágrafo de uma mensagem dele. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levanta as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Em Mateus 18, 20, nós vamos encontrar: pois onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí estarei, se referindo a Jesus. Muitas vezes fica difícil imaginar em que circunstâncias ou qual a motivação os diálogos de Jesus foram ocasionados. Podemos imaginar, por exemplo, remontando àquela época, que em suas paradas à noite, em volta de uma fogueira, num bate-papo descontraído, ele aproveita para ir passando os seus ensinamentos. E nesse ambiente fraternal, a ideia de fraternidade e de estreita ligação entre os dois mundos, o material e o espiritual, vai sendo cada vez mais explicitado. Quando ele fala de meu Pai que está no céu, se refere a Deus e ao universo. Quando fala dos mortos, está se referindo ao mundo espiritual. Para nós espíritas, estes conceitos já são normais. Entretanto, o ensinamento mais importante é o da fraternidade e do amor, que ainda gera para nós alguma dificuldade, pois que o egoísmo é sempre o maior empecilho para estes sentimentos desinteressados. Naquela época era importante falar ao coração dos indivíduos, uma vez que a nossa compreensão ainda estava sendo desenvolvida. Já por ocasião de Kardec, nosso entendimento já se encontra mais dilatado, e por isso a mensagem se destina a nos fazer refletir para alcançarmos o seu sentido através do entendimento racional. O esclarecimento de que Deus é bom e sábio e que cuida dos mínimos detalhes de sua criação encontra ressonância no fato de que existe uma continuidade na sua existência e na sua preocupação conosco. Ou seja, nós não estamos sós. Para sentirmos a sua presença, através do Mestre, basta uma reunião, com um detalhe importante de que o local não importa, e sim o pensamento nele. Por esse motivo, recomendamos constantemente o Evangelho no lar, como forma de estar sempre próximos do nosso Pai, que não nos abandona em nenhum momento. O Espírito de Verdade, sobre o qual existem várias especulações de quem possa ser, esclarece nessas instruções contidas no Evangelho, segundo o Espiritismo, que da mesma maneira como na época de Jesus, em que Jesus esteve entre nós, o mundo espiritual continua velando por nós encarnados. E esta realidade é que devemos levar conosco para que nossa fé não fraqueje em nenhum momento. Mesmo naqueles mais difíceis. Podemos ter a certeza que as nossas dificuldades particulares têm que ser suportadas por nós, mas que não estamos sozinhos nesta empreitada, podendo sempre contar com a assistência amiga dos companheiros do mundo espiritual, não para nos livrar das dificuldades, mas para nos incentivar e apoiar para podermos superar essas dificuldades. Não há mal que dure para sempre. Muitas vezes,
se torna difícil entender que a ajuda não é assumir a tarefa do outro, mas sim estar ali, ao lado, dando apoio para que possamos continuar sabendo que não estamos só. As mensagens de Jesus é esta disponibilidade constante, desde que lembramos dele. E para isso, a prece é sempre a solução, tanto que ele mesmo recomenda: orai e vigiai. Muita paz a todos.